Eu acabei de ver a última temporada de Sex Education. Tem uma cena ali que me levantou uma reflexão e, junto disso, um depoimento. Existe um momento em que uma personagem fala sobre um momento delicado que ela passou, publicamente, de forma anônima, mas ainda assim publicamente, sobre um assédio. Eu resolvi que eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, dando um depoimento pessoal meu. Se você estiver vendo esse vídeo é porque ele saiu, porque esse tipo de vídeo me deixa um pouco desconfortável de pensar em vou lançar, não vou lançar, vou fazer, não vou fazer. E eu resolvo gravar e depois ver se eu vou postar ele, porque é muito pessoal. Durante muitos anos eu não falei sobre isso, e é uma coisa que eu acho que não sei nem se os meus familiares sabem, mas eu queria deixar aqui registrado. Eu sou... isso é muito difícil. Eu passei por uma situação, já levei pra terapia, já conversei sobre isso em algum momento, e é uma situação que sim, eu considero um assédio. Ela não foi um assédio físico. Existe um vídeo meu sobre um assédio físico muito forte que eu sofri em um date de aplicativo que eu tive. E depois que acabou, a única coisa que eu queria era falar. E eu liguei a câmera do celular e gravei. Não sei se algum dia na minha vida eu vou ter coragem de expor esse vídeo. Ele é um vídeo que eu gravei, subi numa pasta na nuvem e nunca tive coragem de rever. Porque eu basicamente faço ele depois... Tá chovendo, tá? Eu basicamente faço ele depois do ato em si e eu tô muito abalado, eu tô chorando, é um vídeo horrível. Por isso eu não sei se algum dia eu vou conseguir postar ele, apesar de eu achar que ele é importante. Mas enfim, o que eu tô pra falar aqui hoje não é sobre esse vídeo, é sobre um outro momento da minha vida, que aconteceu quando eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos de idade. O meu pai morava em um prédio, onde eu e meu irmão a gente fez alguns amigos nesse prédio. E curiosamente eu não lembro o nome de nenhum deles. Porque existe um bloqueio na minha mente sobre aquele ambiente. Eu acho importante dizer a história que eu vou contar é muito difícil de falar isso porque ela foi um assédio, mas ela não foi um assédio completo. Eu nem sei se existe esse termo, mas eu me sinto um pouco culpado de falar sobre isso. Vocês vão entender o que eu tô falando. Eu e meu irmão, a gente fez alguns amigos nesse prédio e um deles era mais velho. Eu lembro do rosto dele, eu lembro do cabelo dele, eu não lembro do nome dele. Ele tinha acho que de 17 para 18 anos, se não me engano. Todos nós juntos criamos uma brincadeira que era sobre subir até o último andar do prédio na escada de incêndio e as luzes apagavam. E para acender não era essa luz que tem sensor. Você tinha que tocar no interruptor. E a gente tinha essa brincadeira de subir até o último andar, ficar no escuro e descer juntos, sabe? E aí no meio disso o povo fazia brincadeira, os meninos faziam voz de fantasma e tal. Até que um dia esse menino me chamou pra fazer isso com ele. E seríamos só nós dois. E eu fui. A gente subiu até o último andar e aí a gente foi descendo. E aí, durante a descida, ele me parou, a gente tava de mão dada, no escuro. E aí ele fez a seguinte pergunta: Diego, o que você faria se eu te beijasse agora? E é muito louco pra mim pensar sobre isso hoje, porque sabe quando uma situação acontece na sua vida e você simplesmente não lida com ela, apesar de eu já ter levado esse momento pra terapia? E aí hoje eu revejo essa situação e eu vejo como ela foi absurda. E aí depois dessa pergunta eu falei, não sei, porque eu tinha medo. É engraçado porque eu real era uma criança, mas tinha alguma coisa dentro de mim que me deu esse alerta, sabe? De medo mesmo. De sentir que se ele tava falando de beijo, e assim, eu tinha 12 anos de idade. Eu não entendia sobre sexo, eu não entendia sobre nada, eu era só uma criança. Mas eu lembro de sentir medo quando ele fez essa pergunta. E aí ele fez mais uma pergunta, que foi: Diego, o que você faria se eu te colocasse pra me agora? Isso me deu muito medo, porque eu tava sozinho com ele naquela escada de incêndio escura. Nada aconteceu, tá? Porque eu respondi, eu acho que eu sairia correndo.
E olha que loucura, eu tenho poucas lembranças dessa época da minha infância. Eu tenho coisas muito pontuais. Mas esse momento eu lembro com muita clareza, porque ele me apavorou muito. E depois dessa minha resposta, a gente continuou de mão dadas descendo. Ele não fez nada, mas fez, né? É só o fato de ter feito essas duas perguntas, enfim. E durante muitos anos eu não falei sobre isso. Durante muitos anos eu achei que isso não era nada. E aí se você pensa que é um adulto ou um adolescente que esteja falando isso para uma criança, é algo, né? E eu resolvi falar sobre isso, porque hoje eu penso o que esse cara pode ter feito com outras crianças. E essa é a parte que me machuca e me preocupa. Porque a gente sabe o nome disso. Eu lembro que quando eu levei isso pra terapia, a gente teve, eu e a minha terapeuta, Rosana, maravilhosa, a gente teve essa conversa de, independente dele não ter feito nada fisicamente, o medo que isso me gerou, entende? O pânico que isso me gerou. E o quanto isso se reflete pra mim hoje em várias situações e coisas do tipo. Mas o que eu queria dizer é, no final disso tudo, se você passou por uma situação dessa, mais novo, mais velho, ou o que quer que seja, fale sobre isso. Porque eu nunca falei. E aí eu resolvi fazer um vídeo pro YouTube. É meio 880, sabe? É uma ideia de falar sobre isso de uma maneira abrangente mesmo. Tipo, falar, porque eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que falar. A gente não pode ficar ignorando ou fingir que não passou, porque essas pessoas são por aí e elas são perigosas. Então, fale sobre isso. Fale com seu terapeuta, com sua terapeuta, se você tiver essa possibilidade. Fale com a sua família, se você tiver essa possibilidade. Fale com seus amigos, se você tiver essa possibilidade. Porque essa situação que eu tive quando eu era criança, ainda me gerar esse tipo de gatilho e me gerar esse tipo de sensação, significa que algo muito forte ainda tá dentro de mim, disso tudo, sabe? Enfim, vocês sabem o quanto eu sou um defensor de falar as coisas em todos os sentidos e eu acho que vale a pena falar sobre isso. Eu tô bem, tá? Tá tudo bem, no final das contas eu realmente tô bem. É só porque reviver algumas dessas situações algumas vezes acaba me trazendo sentimentos não bons. Mas eu tô bem. E é isso. Falem, tá? Falem com quem vocês se sentirem confortáveis. Esse vídeo é um gatilho só, mas eu acho importante deixar algumas coisas registradas. Beijo!